pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gigantes Cast, o podcast do Gigantes, o nosso espaço de empreendedorismo, alta performance e negócios, sempre trazendo para vocês convidados super especiais, para vocês aprenderem, absorverem os conhecimentos e os insights e aplicarem nas suas vidas e nos seus negócios. Lembrando que eu e a Aline falamos sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam esse projeto lindo que a gente tem, né? Cantil da Massa, Neto Contabilidade, Criative em Ambientes, a Top Studio Academia e o Posto São Pedro. Obrigado aí pela parceria, estão sempre colaborando para que a gente leve esse projeto e essa mensagem o mais longe possível. Olá, tudo bem, gente? Hoje eu tô aqui, decidi dar as caras, afinal nossos convidados são muito especiais, a gente tem uma história muito legal, a gente já vai falar quem são. Você quer dar os adjetivos dessa família maravilhosa, que é um casal de negócios que rompeu, né, as fronteiras de Criciúma, Santa Catarina. São criciumenses, mas hoje já estão desbravando São Paulo, na verdade o Brasil, eu acredito, né? São casca grossa, duas casca grossa estão com a gente aqui. Um casal de empresários e empreendedores locais que fizeram sucesso, startaram aqui de Criciúma, hoje estão brilhando lá em São Paulo, em Limeira. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço, Gustavo Becker, Jéssica Figueiredo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer para nós receber vocês aqui. Igualmente. Se apresentem, né? Igualmente. Vai lá. Posso? Primeiras damas, né, Aline? É isso aí, Gustavo. Então, eu sou a Jéssica Figueiredo, nasci em Criciúma, vivi a minha vida inteira até os 27 anos aqui nessa cidade, me formei em Direito, abri o meu escritório de advocacia, conheci o Gustavo aqui, nos casamos em 2018. Nosso filho, o João Gustavo, nasceu também aqui, é criciumense. Porém, o nosso destino, eu busco falar, nos levou para Limeira em 2021, né? Fevereiro de 2021. Não, fevereiro de 2022. Por conta muito do trabalho do Gustavo, que é a Semijoia, né? Então, eu acabei fechando o escritório de advocacia aqui após 7 anos, que até então era um sonho, e eu jamais imaginei que isso poderia acontecer de um dia eu fechar, para principalmente se mudar para outro estado, né, com o nosso único filho. Eu sou filha única também. Enfim, as coisas foram acontecendo de uma maneira até sobrenatural, eu diria. Muitas respostas de Deus aconteceram nesse meio tempo, e a gente se mudou para lá, que Limeira é o polo da Semijoia, onde realmente as coisas acontecem, e a gente está lá até hoje, graças a Deus, dando tudo certo. E agora vamos lá, passar para o Gustavo. Bom, eu sou casado com a Jéssica, né? Vocês imaginam. Mas, eu gosto sempre de apresentar falando que, primeiro de tudo, eu sou filho daquele, né? Que é o dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. A gente está aqui por causa dele, com a permissão dele, né? Depois disso, casado com a Jéssica desde 2018. A Aline conhece muito bem, né? Vocês conhecem muito bem a nossa história. Eu tive um medo nisso aí, gente. A Aline teve uma... Primeiro Deus, eu só dei o chutinho. Deu um empurrão. E como a Jéssica falou, desde 2015 eu trabalho com semijoias, né? Dentro dessa área, que é um produto extremamente feminino, né? Exatamente. Muito feminino. E foi rompendo muitas crenças, muitos desafios para chegar onde a gente chegou. E de 2015 para cá, foram aí, hoje já são 6 empresas dentro desse mercado, começando com produto, com a Becker, que é a revenda de semijoias. Aí de lá para cá a gente começou a fazer eventos, ajudar outros empresários, né? Que eu acho que isso talvez é a coisa que eu mais gosto de fazer hoje, que eu mais me identifico, é ajudar os outros empreendedores do ramo também a crescerem os seus negócios. E dentro disso foram surgindo outras coisas, que eu acredito que é natural à medida que a gente vai evoluindo dentro daquilo que a gente faz, né? Então hoje a gente também é sócio de uma empresa de embalagem, que faz toda a parte de mostruário para as revendedoras, tudo mais, que fica lá em São Paulo também. Estamos entrando agora na inteligência artificial, com produtos específicos para o setor de semijoias também. A Jéssica, né? Deixa eu falar um pouquinho. É um ecossistema que É um ecossistema, criou. A Jéssica trabalha com registro de marcas também voltado para isso. A gente tem a indústria também lá em São Paulo, enfim. Então, a partir desse
desse embriãozinho que foi a Semijoia aqui em Criciúma, a gente mudou para lá, tem 3 anos, de 3 anos para cá que aconteceu isso tudo. Foram que nascendo foi- todos foram- esses negócios, né? Foram nascendo tudo isso. Faz quantos anos que você iniciou com as Semijoias? Com a Semijoia tem 10. 10. Tem exatamente 10 anos. Que eu achei curioso, essa semana eu estava comentando com uma pessoa que é da parte do marketing, publicidade de uma marca que vai estar comigo no meu evento, e a gente estava observando que geralmente levam-se mais ou menos 10 anos para a pessoa realmente, assim, né, um processo de maturação para ela Isso. estourar, como você agora está com vários negócios nos últimos 3 anos. Por isso que eu perguntei, faz quantos anos que você começou? Porque eu estou fazendo essa análise ultimamente, é interessante. E assim, se o Alex me permitir, eu queria já começar perguntando até como você começou, como você iniciou para inspirar pessoas que também estão iniciando no empreendedorismo, né? Como foi lá atrás, sendo um produto feminino. Eu já conheço a tua história, mas queria que você contasse um pouco pra gente como que iniciou. Tudo isso que você vive hoje como empresário, como foi lá? Ó, no ramo de semijoias eu comecei em 2015, né, como representante, 2014 na verdade, como representante comercial de uma marca aqui da cidade de Criciúma. E eu vendia os produtos, enfim, dessa marca. E naquela ocasião, ali no finalzinho de 2014, a marca decidiu mudar um pouco o posicionamento. Então eles falaram assim, ó, Gustavo, a gente vai mais pro lado de shopping e não vamos ter mais tanto representante. Eu falei, tudo bem, tudo certo, e aí comecei a organizar para ter o meu próprio negócio, né? Eu estava dentro desse segmento e comecei ali. E aí de 2015 até 2018, 19 mais ou menos, foi o período ali de colocar bastante energia, bastante foco, né? Colocar todo o conhecimento que eu já tinha de faculdade, enfim, de outros ramos também de atuação dentro desse negócio. Então, quando eu comecei lá em 2015, eu coloquei uma meta assim, de 6 meses depois que eu comecei a revender a Semijoia, eu não estaria mais na rua como representante. Eu estaria dentro fazendo a gestão do negócio e fazendo ele crescer, contratando pessoas e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Em 6 meses eu coloquei um primeiro representante, um segundo, e o negócio começou a acontecer, começou a andar, né? Quando isso aconteceu, aí a minha mãe veio trabalhar comigo, a minha mãe tinha uma loja de roupa, né? Na época, ali no bairro Próspera, uma loja pequenininha, e o que começou a acontecer? A Semijoia começou a gerar mais resultado do que a loja. Então, às vezes a gente tinha que tirar dinheiro da Semijoia para colocar na loja, que a loja às vezes dava até prejuízo e tal. Então ela saiu, fechou lá e veio trabalhar comigo. E aí a gente começou nesse formato. Eu ficando mais na parte de gestão, compra, organização, precificação, tudo mais, cuidando um pouco do comercial também, ela dando todo o suporte ali. E as coisas foram acontecendo. Rapidinho a gente chegou ali a mais de 100 revendedoras aqui na região. As coisas foram andando. E aí, cara, foi onde eu entendi assim, cara, e se eu ajudar a galera com isso aí também? Né? Porque na época, hoje é muito óbvio a questão de curso, de mentoria, né? Hoje está muito em alta isso. Mas 2017, na verdade, quando eu comecei a fazer o primeiro curso, não era óbvio como é hoje, né? Eu fiz isso pesquisando, entendendo, foi uma vontade mesmo que eu tive de ir atrás disso. E aí descobri como é que dava para fazer e tal, coloquei para rodar e funcionou. Eu falei, cara, pô, alguém se interessou por isso daqui, então eu posso ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tenho e eu posso ganhar dinheiro do mesmo jeito também com isso, né? Prosperar mais também por conta disso. E as coisas foram, aos pouquinhos, elas foram avançando. E aí uma coisa que eu ouvi um tempo atrás, cara, que eu gravei até hoje, é que assim, que a gente entende que o que a gente faz, ele é de Deus, quando outras pessoas também prosperam junto com você, né? Quando você faz as coisas e isso transborda na vida de outras pessoas, né? E quando isso transborda, outras pessoas começam a também colher aquilo que você está fazendo, e aí você entende que você tem um propósito em cima daquilo, né? Que você tem algo a mais, que não é só o dinheiro que você ganha. E hoje eu falo pra galera, né, pros mentorados nossos lá, eu falo assim, cara, chega uma hora no teu negócio, você não pode parar mais. Porque é tanta gente que depende de você, Exatamente. é tanta família, né, igual o negócio de revendedora. Cara, tá, eu tenho, somando as dos 2 showrooms, 600 vendedoras hoje. Eu tenho alunos que tem 100, que tem 10, que tem 500. Mas não interessa se o cara tem 50, se tem 5, tem 500. Ele não pode parar mais. Verdade. Porque não é mais sobre ele só, né? É sobre as famílias. É pessoas, cara, que você vê assim que a mulher comprou um gás em casa porque vendeu a Semijoia e agora tem dinheiro para comprar o gás. O outro comprou o leite do filho, comprou a fralda.
A gente recebe assim, uns depoimentos, assim, umas mensagens assim, desse Até quem ponto, já sabe? comprou terreno, que eu já vi depoimento de revendedora de Terreno. vocês que comprou um terreno, acho que do sonho, se não me engano, alguma coisa assim, sendo revendedora. Sendo Exato. vendedor. Não, Então tem isso de acontece tudo, muito. É, várias realidades. Isso acontece muito. E foi muito por isso. E aí, assim, de lá para cá as coisas foram acontecendo, né? Muito essa questão dos cursos, das mentorias. Aí foi chegando muita oportunidade, foi vindo muita coisa, a tal ponto que a gente precisou ir para São Paulo para poder expandir. Porque se eu ficasse aqui, não que a região aqui é uma região muito boa, só que lá eu tenho o polo da semijoia lá. Né, como aqui em Criciúma por muito tempo foi o polo têxtil, né, o terceiro polo têxtil do Brasil foi por muito tempo aqui. Você tem o polo, a parte do carvão, enfim. Então, se a pessoa quer ter um negócio dentro desse setor, o lugar melhor para ela crescer é onde é o polo. É lá, né? Limeira é conhecido como a capital da semijoia. Capital da semijoia. Não, e é bacana esse ponto que tu tocou, que é uma coisa interessante. Quando a gente anunciou que vocês iam vir, uma das perguntas que a gente recebeu foi essa. O mercado das semijoias, ele é um mercado teoricamente dominado por mulheres, feminino. Exato. Eu hoje conheço aí o pessoal da Gazan, né, que é muito conhecido no Brasil, e tu, que é um cara que vem fazendo muito sucesso e vem crescendo nessa área da semijoia. Foi um tabu pra ti isso? Foi um desafio no começo, quando tu startou? Como tu encarou? Como tu lidou com isso? Cara, na verdade, a semijoia ele é muito usado por mulheres. Mas quando a gente vai olhar os donos das empresas, a gestão é dominada por homens. Isso é muito interessante. Sim. Eu percebi isso quando a gente foi para Limeira. Exatamente. Quando a gente chegou lá, eu comecei a ver as indústrias, todos donos homens. As grandes marcas, grande maioria homens. E isso é até um assunto legal da gente conversar, Sim, que é a questão total. do empreendedorismo, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente fomenta muito isso hoje. Os alunos que eu tenho lá hoje, acho que 70%, 80% são mulheres, é o contrário. São as mulheres empreendendo. E acontece muito hoje da mulher começou a empreender e o marido sair do trabalho e vai trabalhar junto com ela no negócio para dar aquela base, dar o suporte, dar o apoio. Mas assim, essa questão do tabu no começo, eu tinha essa crença de eu vou vender um produto feminino. E quando eu ia vender, realmente eu ia vender a semijoia e era sempre mulheres, né? Ia vender sempre para mulheres. Mas o empreender, o negócio por trás, aí já é mais masculino. Que o homem é mais racional, de certa forma, né? A mulher geralmente, né? Não vamos generalizar. Eu vejo quando eles precisam fazer compras para a semijoia, né? No bruto ou no banho, enfim, para vender na marca. Eles são muito racionais. Eles não pensam igual a mulher, né? Que vai na emoção. Nossa, eu também gosto desse tipo de brinco. Às vezes até a compra da mulher empreendedora do ramo da semijoia vai muito pelo gosto dela, né? E não pelo que está vendendo. E o Gustavo e o sócio dele vão, não, o que sai mais, o preço, o valor final. Eles vão por um norte que às vezes as mulheres não analisam, né? Eu cometi esses erros na época que eu comprei a mentoria dele e lancei a minha marca. Eu ia mais pelo meu estilo. Exato. Do que pelo que estava vendendo. Isso é algo que acontece com muita frequência. É uma carência mais das mulheres, realmente. Porque a mulher, acho que a mulher que tem a sua identidade, ela quer preservar a sua identidade, mas também tem a questão do mercado. O que o mercado, o que está girando? Tem que ter. Exatamente isso. Daí entra a mentoria do Gustavo para ensinar. E eles olham muito para a margem, né? Na verdade, 90% do foco é margem. Isso aqui traz margem, porque isso aqui vende mais. Então, a compra deles é 100% racional. Não tem 100%. Nada de emoção ali. Uma coisa que para mim é muito clara em negócios, e quem fala muito isso é o Flávio Augusto. E e quando eu ouvi ele falar, eu peguei e analisei o meu negócio para ver se o meu negócio tinha essas características. Eu falei, nossa, graças a Deus que tem. Mas, pega essa. A primeira coisa que o negócio precisa ter é margem. Quando a gente fala margem, é tanto margem de contribuição, que é isso aqui, o custo é 10, por quanto que eu vendo, né? É o markup ali do produto. Então eu tenho que ter essa margem e eu tenho que ter o lucro, a margem de lucro também lá na última linha, né? O lucro operacional, o EBITDA do negócio. Primeira coisa. E a semijoia tem muito, graças a Deus dá para trabalhar muito. É um mercado lucrativo. Outra coisa eu preciso ter recorrência, que é o quê? É o mesmo cliente comprar várias vezes o mesmo produto, né? E nesse formato que a gente atua com revendedores, a gente tem uma recorrência muito alta,
Porque eu tenho uma revendedora que fica com a gente 1, 2, 3 anos revendendo o produto para as mesmas clientes dela. Isso é um canal de vendas, né? Mas eu posso vender online, eu posso botar uma loja em shopping, enfim, é fazer esse trabalho de recorrência para você conseguir fazer o negócio crescer. E o terceiro ponto é escala. Eu consigo escalar esse produto, né? São 3 coisas que a gente precisa analisar. E no ramo de semijoias é muito fácil relativamente fazer isso, não é nada assim muito difícil, né? Através de vários canais de venda. Eu posso ter um canal só, eu posso ter alguns canais e eu consigo dar escala. Para vocês terem noção, em 8 meses eu abri um showroom novo lá em São Paulo, a gente saiu de 0 a mais de 300 revendedores em 8 meses, com um negócio que não existia, fazendo o mesmo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Replicando aquilo que já funciona. Gustavo, interessante isso. Quando virou essa chave para vocês? De vocês saírem daqui, tá aqui em Criciúma, vocês já tinham se tornado, vocês entenderam que aqui já estava ficando pequeno, vocês migraram para São Paulo, mas quando virou essa chave para vocês, de vocês entender realmente, olha, nós temos um negócio em potencial, nós vamos colocar o nosso foco, a nossa energia e a nossa atenção e nós vamos fazer isso crescer. Quando virou isso para vocês? Cara, virou assim, ó, quando eu entendi que eu precisava estar em ambientes que iriam facilitar o nosso crescimento. Que o ambiente que eu tivesse, ele falasse sobre aquilo. Que se eu fosse ali na esquina e voltasse, eu poderia topar com alguém que ia me ajudar a fazer alguma coisa para o negócio crescer. Aí, quando eu entendi que eu precisava estar no ambiente da semijoia, eu trouxe para a Jéssica, né? Eu trouxe para ela. Eu falei, a gente tá com esse negócio de semijoia na mão. Eu penso em a gente chegar lá. Eu quero crescer para cá. Só que para eu crescer para cá, se a gente estiver num ambiente certo, a gente cresce um ano que eu levaria 10 anos aqui. E foi o que aconteceu. 200 por hora. Muito mais rápido. Talvez se a gente estivesse aqui ainda, por não estar no ambiente da semijoia, eu estaria muito mais lento ainda o crescimento. Ele, sem dúvida, ele estaria. Tanto que essa questão dos eventos, hoje a gente se tornou referência a nível Brasil, assim. Estão voando. Por conta disso, por ter ido para lá com a visão no lugar com a certo. visão no lugar certo e entender o que precisava fazer para poder crescer cada vez mais o negócio, né? Então foi muito isso, mas acho que isso é até uma história legal. Se a gente quiser contar essa história de como é que a gente foi para lá, na visão dela, porque não foi uma decisão fácil, sabe? Como foi decidir isso, aceitar isso e ainda decidir ser sócia do Gustavo, porque você tinha a sua carreira como advogada e ele, o negócio dele de semijoias. Exato. Como que foi? Então, quando o Gustavo ele começou com esse assunto, Aline, de uma hipótese remota de se mudar para Limeira, eu estava, não no auge da advocacia, mas eu estava com o escritório já há 7 anos rodando, com clientes com a minha sócia, com clientes rodando, com clientes fiéis, sabe? Muitos processos. A coisa realmente estava muito bem encaminhada. E eu estava muito feliz profissionalmente falando, porque eu gosto de pessoas, eu gosto da sensação de resolver problemas de pessoas, de ajudar pessoas. Isso é uma missão de vida, assim, para mim. E aí, quando o Gustavo colocou essa ideia na mesa, num primeiro momento, resistência total. Eu falei, não faz sentido essa tua ideia. Não faz sentido, porque Limeira, porque São Paulo, tu já tem um escritório de marketing aqui com funcionários, a marca também já está na cidade. Então, eu não vejo, sinceramente, eu não concordo, não vejo um grande motivo. Mas, vamos colocar nas mãos de Deus. E, tipo assim, Deus não vai fazer isso comigo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei grávida, foi no meio da pandemia, eu fiquei grávida e eu falei, gente, que loucura. E durante essa minha gravidez começaram a acontecer muitas coisas, inclusive a minha sócia do escritório pediu para sair, eu estava no 5º mês. E aí começaram a aparecer várias respostas, que ali eu já comecei a analisar que eram respostas de Deus. Até a pastora da igreja veio conversar com a gente, ela nem sabia de nada, enfim. Eu sei que na 5ª oportunidade, assim, de respostas, que eu entendi que era uma resposta de Deus, eu falei, Deus, eu te pedi respostas, o Senhor já tá me dando 5. Beleza, eu já entendi. Agora me ajuda a fazer essa transição, né, de uma maneira correta, porque eu sou filha única, então o peso do filho único é o quê? Meus pais moram num rincão, ali na praia, né, uma praia mais isolada e tal. Eu falava, gente, se acontece alguma coisa, e se? Eu sempre pensava no Cs e falava isso pro Gustavo.
E aí eu engravidei, o João nasceu, eu falava, nossa, agora o João vai crescer longe dos avós, né? E a gente foi criado também com os avós perto. Poxa, ele não vai ter o que a gente teve. Eu comecei a procurar sempre empecilhos ali para não se mudar. Daí a minha mãe e meu pai vieram de uma maneira bem tranquila e falou assim para mim, Jéssica, eu entendo realmente que o negócio de vocês é lá. Aí nesse meio tempo eu fechei o escritório quando o João nasceu. No 9º mês de gravidez, eu já estava sozinha, que a sócia tinha saído. Eu organizei tudo, separei os processos com ela e eu fechei o escritório. E aí resolvi criar o João em casa, no meio da pandemia ali. E aí, nesses primeiros meses de vida dele, a gente foi conversando sobre essa possibilidade. E a minha mãe e meu pai falaram, Jéssica, eu acredito que realmente seja uma boa. Tu já fechou o escritório, já foi um grande passo, né? Essa ruptura aí. E não quer dizer que tu vai deixar de ser advogada, sabe? Tu vai trabalhar com teu marido. Isso eu já assessorava o Gustavo nas empresas dele. Então, eu continuava trabalhando, né? E já estava startando também essa empresa em paralelo do registro de marca, que é a Santa Marca que eu tenho hoje. Então, os meus pais toparam ir para Limeira de avião. O João tinha 6 meses na época. Vamos lá visitar a cidade com vocês. A minha mãe, né? Eu vou me sentir segura conhecendo Limeira junto com vocês. E aí a gente... Vamos nessa Bem missão coisa de também. mãe, né? Minha mãe faria igual. E aí a minha mãe e meu pai foram em novembro, no meio da pandemia também, em novembro de 2021. E conheceram Limeira. A gente ficou no hotel ali 4 dias, conhecemos a cidade. E quando a minha mãe viu ali que era semijoia, 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 bruto, bruto, banho, 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 ela, Jéssica, isso aqui é pra vocês, minha filha. Não, e detalhe, eles achavam que São Paulo era só tiro, ia sair na esquina, ia ter um morto aqui caído. Não. É porque, né, vendo nos noticiários São Paulo... Lá no a gente- Rincão, acostumado com o Rincão bem tranquilo. Não Exato. no Rincão tem um assalto por ano. E aí, quando aconteceu essa visita lá pra Limeira a primeira vez, que eu, na verdade, essa primeira vez eu nem gostei da cidade, eu falei, mãe, que diferente de Criciúma. Não sei se eu vou me habituar às pessoas e tal. E ela, não, vai dar tudo certo. E aí, quando eu recebi esse apoio deles, que pra mim era muito fundamental, aí ali eu comecei a acalmar o meu coração. Aí a gente entregou o apartamento, que a gente morava bem na frente ali do campo do Criciúma, onde vocês tiveram a oportunidade de ir também. Essa foi uma das respostas, inclusive. Que essa entrega do apartamento aconteceu de uma coisa... Realmente, assim, vai embora, né? Foi. Tipo, a gente ficou sem ter onde Já morar. que vocês vão ter que mudar, então agora é a hora. O cara Nossa. pediu o apartamento do nada, nem forte. tava fora do prazo de contrato. A gente nem esperava essa exigência do proprietário, a gente tinha um contrato. Eu falei, Gustavo do céu, a gente realmente está sem teto. A gente se mudou pra minha mãe, com o João, ali, bebê. Se mudou pra minha mãe e ficou 2 meses lá no Rincão, morando. A sorte que já era perto do verão, né? Dezembro, janeiro, até encontrar um apartamento, um lugar em Limeira. E aí, final de janeiro que deu certo esse apartamento. A gente entrou, porque a gente precisava de um imóvel com móveis, porque a gente Tinha que ser entregou, mobiliado. tinha que ser mobiliado. Em Limeira tem muita dificuldade, não é igual o Criciúma que tem essa verdade. facilidade. E aí surgiu essa oportunidade, então a gente nem sabia se era bom ou ruim, longe ou perto do centro, nada. Um colega do Gustavo foi lá no apartamento, fez o videozinho pra gente, e aí a gente se mudou. O Gustavo foi primeiro uma semana antes, foi 1º de fevereiro de 2022. E ele foi de carro pra levar o carro, e eu fui uma semana depois de avião com o João. E a partir dali as coisas realmente começaram a acontecer. Eu só pedia pra Deus, assim, muito direcionamento. Eu falava, Deus, coloca pessoas, que vai ser um novo lugar, né? Então, coloca pessoas, assim, legais, com os mesmos princípios e valores, sabe? Que venham, porque como o Gustavo, ele já é conhecido nas redes sociais, a Semijoia, eu sei que de repente vai chegar pessoas que vão querer só sugar da gente, Sim. assim, muito interesse, e não vão agregar nada para nossa família, como de fato aconteceu e acontece, né? Mas, graças a Deus, assim, o lugar que a gente mora, eu consegui me relacionar com as mães, a escola do meu filho é muito bacana. A gente encontrou uma igreja lá que era também, né, por conta da nossa igreja aqui em Criciúma, era algo que a gente ficava, ai, que dó. Mas a gente também conseguiu lá se igrejar, eu falo pro Gustavo, o pastor muito bacana. Então, hoje, quando a gente vem para Criciúma, que a gente está agora em Criciúma, a gente já sente que não é a nossa casa aqui. E eu achei que isso era surreal de acontecer. Então, a gente já entende que a nossa casa hoje é lá, sabe? Então, graças a Deus, com muito direcionamento de Deus, porque ele realmente que ajustou tudo aí, a Arquitetou tudo, rota né? para nós, acalmou o meu coração e o coração dos meus pais, que era eles... Por eu ser filha única e o João neto único, eu pensei, a minha mãe agora vai surtar, cara, ela não vai conseguir.
Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí a nossa família visita a gente com frequência também. Então, graças a Deus, a gente hoje, Limeira é a nossa casa. Foi uma etapa vencida, né? Foi. Não, mas é bacana vocês trazerem essa colocação, porque por exemplo, o Gustavo é um cara que é muito conhecido hoje, não só aqui, mas a nível Brasil também, tu caminha junto com ele, e a maioria das pessoas vê, principalmente pela questão da rede social, as pessoas só vê o sucesso, né? Vê o palco, mas ela não enxerga o que aconteceu por trás. E vocês trazendo essa visão do bastidor, do que de fato realmente aconteceu, que vocês tiveram que abrir mão de um apartamento, tiveram que ficar na casa do sogro e da sogra um certo período. Isso mostra uma vulnerabilidade e um senso de humanismo muito grande. Porque normalmente o nosso público, a nossa audiência, é tudo empreendedor, né? São pessoas que veem a história de vocês e vão se inspirar na história de vocês para poder crescer nos seus negócios e para escalar. Esses desafios que vocês passaram, eles forjaram e fortaleceram vocês para essa nova etapa e para vocês viver o que vocês vivem hoje? Nossa, com certeza. Com certeza. A Jéssica estava falando ali, eu estava fazendo voltando no tempo aqui, né? Eu gosto sempre de pegar alguns exemplos da Bíblia quando diz respeito à nossa própria vida, né? Porque tá tudo lá, é o manual, né? Aí, essa questão dos desafios, quando a gente pega a libertação lá do povo do Egito, quantos anos ficaram lá no deserto até terem de fato a libertação? Foram décadas esperando. Isso é o que está sendo forjado, é para a pessoa, para dar valor naquilo quando ter a conquista, quando chegar no resultado, no objetivo. Porque eu conheço pessoas que chegaram muito rápido e o tão rápido que chegaram, perderam tudo da mesma forma, na mesma velocidade. Não tinha fundamento, né? Não tinha fundação para segurar aquilo, sabe? Base, né? Não tinha base. Então, assim, eu falo sempre isso pra Jéssica, eu falo assim, cara, eu não quero ir rápido, eu quero ser constante, mas não ir rápido. E toda vez que a gente vai dar um passo, toda vez que você vai fazer uma coisa diferente, que você sabe que tem que ser feita, nunca é fácil. Sempre aparece um desafio, sempre aparece uma situação, alguma coisa que tenta te puxar, parece que não é para tu fazer, mas aí tu vai lá, ora, conversa, fala, não, se for para ser, me mostra se eu tô no caminho certo, se não tô, e é impressionante. A resposta sempre vem. A resposta sempre vem, toda vez. Cara, é impressionante. Só para vocês terem uma noção, uma ideia, eu sei de uma coisa que eu preciso fazer dentro desse processo. É algo que está comigo assim já tem uns 2 anos. Que eu sei que eu preciso fazer, que é a próxima etapa. Só que eu fico segurando isso. Eu não faço, eu fico segurando, sabe assim, tentando esperando a hora certa? Pois bem. Aí eu fui num evento esse tempo atrás, ano passado, lá em Campinas. Eu sento para almoçar, chega um cara para mim que eu nunca vi na vida, chega do meu lado e fala assim, tu é o Gustavo Becker, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu preciso falar uma coisa para ti. Falei, aí tinha umas pessoas na mesa, eu falei, pessoal, vocês podem sair da mesa que eu preciso falar com ele? Desse jeito. Meu Deus. Num almoço, assim, num evento, imagina. Eu achei meio estranho, ele sentou e começou a falar. Começou a falar várias coisas para mim e, assim, em resumo, ele falou assim, tu precisa parar de impedir o que Deus tem na tua vida. Tu é a única pessoa que tá impedindo, que tá segurando. E tu sabe o que é. E aí ele começou a falar as coisas, as coisas da minha vida. Cara, porque tu faz isso, tu faz aquilo, só que enquanto não se libertar disso, tu não vai ir pra lá, que tu sabe que tu tem que ir, que não sei o que e tal. Enfim, isso foi 2 horas, ele ficou conversando comigo, fez lá uma ressignificação comigo de algumas situações. Foi um negócio assim bem, bem profundo. E eu nunca vi o cara na vida. Beleza. Aconteceu isso aí. Chego em casa, conto isso aí pra Jéssica. Vou dormir, no outro dia de manhã acordo com uma mensagem da minha mãe falando que a colaboradora de uma das empresas nossas sonhou que ela estava descendo, que ela estava numa rua, uma rua muito grande, assim, larga, e estava cheio de gente nessa rua, cheio de gente. E aí tinha um homem grande que chegou para ela e falou assim, é aquele lá, é aquele cara lá, ele é o escolhido, é ele. Vamos lá falar com ele. E aí pegaram e saíram correndo, e esse que ele apontava era eu. E aí eu atravessava a rua no meio da multidão e subi no prédio. Quando eu subo no prédio, cheguei lá em cima, era a Becker, a empresa, e a minha mãe estava lá. Meu Deus. Aí eu pego e eu falei, nossa, cara, que doideira isso. Aí eu pego, chamo esse cara no WhatsApp que falou para mim no dia anterior e falo assim, cara, olha que loucura isso aqui. Aí ele assim, Gustavo, tu é tão cético que Deus precisou me colocar no sonho de uma pessoa que eu não conheço, que tá lá em Criciúma, para tu acreditar no que tu tem que fazer. Que loucura.
Esse cara do sonho era eu, ele falou. Esse grande, porque ele é um cara grandão, 1,90 m de altura. Esse cara era eu. Até quando que você vai parar de impedir o que tem que ser feito? E de lá pra cá, acontece tanta coisa com a gente, cara, assim, que é meio sobrenatural, as coisas que vem acontecendo, que eu falo assim, cara, não tem base o negócio, não tem lógica, é porque a gente tem que fazer. Só que ao mesmo tempo que a gente tem que fazer, eu sou muito pé no chão no seguinte sentido, eu não quero que seja fácil, eu não quero que seja rápido, e eu não quero colocar minha casa em risco. Eu não quero que se eu dê um passo, que por mais que seja uma direção, eu não quero ficar 40 anos no deserto. Eu não quero necessariamente ter que colocar Às minha vezes família... a atitude certa na hora errada, né? Exato, a atitude certa na hora errada, exato. Então eu penso muito antes de fazer, de dar o passo. E às vezes isso atrasa um pouquinho. Só que esse atraso, eu entendo que é o meu momento, é a minha hora, entende? De repente, para uma outra pessoa seria a hora certa, mas para mim eu entendo que não é. Para mim eu entendo que eu preciso dar o passo de acordo com o momento certo. E o que eu entendo que é o momento certo? É quando eu estou em paz para tomar decisão. Quando eu não tenho paz, se alguma coisa me incomoda, eu entendo, não faz. Não faz porque não é a hora. Eu entendo isso A resposta também. é não. É, eu também Né? entendo assim. Então eu olho sempre muito por isso, sabe? Mas isso é interessante porque, assim, ó, a gente vive num mundo hoje tão acelerado, né? Num mundo de tanta informação, principalmente com o digital, que as pessoas querem fazer, as pessoas estão tão preocupadas em fazer, que às vezes elas esquecem, igual tu falou, de cumprir o processo. Exato. Tu não tá preocupado com a velocidade que tu vai Não tô. realizar. Tu tá preocupado em realizar aquilo de forma constante, que ela seja debaixo de um propósito, com princípio e valores, e que não atinja a tua casa, Exato. que não afronte a tua família. É bacana tu trazer essa visão, porque traz clareza para o empreendedor, né? Para quem nos assiste, para a nossa audiência, porque às vezes a pessoa quer tanto realizar uma coisa, quer tanto fazer tanta coisa, porque é tanta informação hoje, né? Tanto acesso, ainda mais com a inteligência artificial agora. A era do extraordinário, da performance, Exatamente. alta performance, das pessoas confundem, acham que é acelerar demais e se sobrecarregar, né? Exato. E daí foca também só no profissional e só nos focos de metas e objetivos financeiros, etc e tal, de maneira tão racional que acaba se perdendo no meio do caminho, né? E uma vantagem competitiva é pedir direção de Deus. Verdade. Total. É uma vantagem competitiva. Exato. Então, se você não tem Deus, comece a pedir direção de Deus. Não, mas é legal isso, e a gente vai entrar numa área agora que é muito bacana, que é a área dos casais, né? De empreender em casal. Nós recebemos aqui na semana passada um casal também, que são os donos da BeHappy, que fazem um sucesso aqui em Criciúma, né? Eles são maravilhosos, são uns queridos. A gente queria que vocês trouxessem essa visão de vocês dos desafios de como empreender em casal. Por exemplo, a gente sabe que o desafio de empreender já diz o nome, empreender por natureza já dá trabalho. E empreender em casal é mais desafiador ainda, porque normalmente são duas pessoas diferentes. Se fossem duas pessoas iguais, não casariam. Como é que vocês encaram isso? Como é que funciona isso? Quem é mais cabeça, quem é mais coração? Como é que vocês tratam aí nessa função? Quem puxa mais, quem acelera mais. Eu vou deixar a Jéssica responder essa aí primeiro, que eu acho que é mais... Eu não me comprometo, né? Sacanagem, né? Era pra tu responder. Então, eu tive uma resistência muito grande de empreender com o Gustavo, porque eu vim de uma família onde os meus pais tinham um negócio juntos. E, como consequência, eu convivi num ambiente onde eles levavam o trabalho para casa e vice-versa, e era muito pé de guerra. Meus pais realmente pararam de se brigar depois que eu casei, depois que eles fecharam o negócio deles, assim. Nossa. Porque o negócio em si, eles não sabiam separar, não tinha essa maturidade de, vamos deixar os problemas da empresa na empresa e tal. Então, eu lembro perfeitamente de muitas situações de pé de guerra mesmo, sabe? E aquilo acaba criando um bloqueio, né? Eu falei, jamais vou empreender com um marido, eu nem conheci o Gustavo na época, eu preciso ter minha profissão. E a escolha do direito e abrir o escritório de advocacia também, eu acho que inconscientemente foi um pouco pensando nesse lado quando eu casasse. E quando a gente fala isso nos eventos em palestras, e quando eu casei com o Gustavo em 2018, a gente já era amigo, né? Ficamos amigos 1 ano, e a gente depois casou em 6 meses, quando decidiu casar. Por conta da Aline. Que ela mostrou pro Gustavo que era eu. Mas, enfim, não fui eu, foi Deus. Foi Deus através de ti. Eu só fiz as perguntas certas e ele pensou. 10, faz o gol, artilheiro. Eu só fiz as perguntas certas, como uma boa coach. Exatamente. E aí, quando a gente casou, esse momento que a gente casou em dezembro de 2018, era exatamente esse cenário. Eu com o escritório de advocacia, o Gustavo com o escritório de marketing dele, que era na mesma rua do meu escritório. Então, a gente tinha a oportunidade de almoçar juntos. Porém, ninguém se mexia no seu negócio.
Eu nem entendia direito o que o Gustavo fazia com relação a cursos, marketing digital. Eu era, assim, bem leiga no assunto. E ele muito menos no jurídico. Quer falar alguma coisa nessa? Não, pode ir, Ah, tá. pode ir. E aí, Tá às bom. vezes, eu contava ali algum caso de audiência que aconteceu, de um cliente e tal, de uma situação que eu precisava resolver. Ele também, mas não era algo assim, né, que um realmente compartilhava ou entrava no negócio do outro. Eu fazia uns contratos para ele, às vezes ele me ajudava na rede social do escritório, mas era só. E aí, a gente começou, depois indo até em pregações da igreja e entendendo mais da palavra, a gente começou a entender que eu tinha uma expertise, ele tinha outra, e que a minha expertise podia agregar no negócio dele e vice-versa. Então, enquanto eu estava com o escritório em Criciúma, a gente começou a alinhar mais nessa questão. E aí, eu fechando o escritório, indo para Limeira, e aí a gente se mudou, querendo ou não, por conta dos negócios do Gustavo, eu tinha um receio, nossa, será que eu vou me sentir inútil? Porque até então eu não trabalhava com o Gustavo, né? Eu ajudava ele a criar eventos online, alguma coisa que ele me pedia opinião, mas não era um trabalho, né? Eu ajudava bem de forma superficial. E quando eu me vi em Limeira, aí sem escritório, com o João, e já trabalhando na minha empresa de registro de marca, que eu atuo muito com os mentorados do Gustavo, a gente se mudou em fevereiro, ele falou, a gente vai fazer o primeiro evento em junho. Eu falava, Gustavo, a gente acabou de chegar em Limeira, nem conhecemos lugar, hotel, fornecedor, nada. Ele disse, não, mas é pra isso que a gente veio. Já, cara, é só fazer. O Gustavo é muito executor, né? Assim, sério. Ele tem a ideia, ele bota em prática, ele tem essa facilidade. E aí a gente se mudou em fevereiro, a gente começou a organizar para junho esse evento, já começou a rodar tráfego e tal. Então, ali eu me vi na oportunidade de ajudar ele. Então, a gente juntos foi procurar os fornecedores, o hotel, o melhor lugar, eu comecei a dar opinião. E ali eu comecei a me inserir mais nesse ramo, não da Semijoia em si, né? Mas da parte de eventos. E a partir de 2022, então, a gente realizou o primeiro evento. Eu fiquei muito no bastidor, até porque era só nós, né? E uma equipe super pequena. E ele falava, cara, eu preciso que tu cuide disso. Vocês estão indo para qual número de edição de eventos? Sexta? Ah, de eventos já tem mais de Sexto ano. uns 12 eventos, pelo 12, menos. mas o Summit é O Summit é o sexto, O acho. Summit vai Agora. pro sexto. que é o maior. É o o maior, maior. para 1.000 pessoas. Então, a partir desse Ou junho... seja, vocês já fizeram 12 juntos. Né? por aí. Junto Sem com... se brigar. Sem se brigar. Sem se brigar. Melhor eu não contar nosso primeiro evento antes. Então, Primeiro evento eu quase deu divórcio. surtei, ele quase... Quê? Eu quase peço divórcio, mas vamos deixar pra lavar em casa. Meu Deixa Deus. Esse é quieto. assunto para outro podcast. Deixa pra outro Esse é podcast. pra um podcast só Inteiro. disso. Então, não, lógico, tem que ter muita sabedoria, por quê? Porque como o evento, querendo ou não, o Gustavo é autoridade, eu respeito isso, ele tem uma opinião muito formada. E tipo assim, ó, quando ele vai fazer um evento, ele querendo ou não, ele já imaginou o evento na cabeça dele. Então, quando eu venho com uma entrada, uma ideia de algo totalmente diferente do que ele imaginou, a tendência é resistir, ele resiste mesmo. E aí eu falo, não, mas vamos olhar por esse lado. E se de repente não sei o que, aí ele começa a analisar, às vezes leva para a equipe dele e tal. Então, assim, hoje eu tenho muita facilidade de impor as minhas ideias para ele, que a grande maioria até ele acata, mas outras ele fala, não, vai ser desse jeito. E quando ele fala, não, vai ser desse jeito, eu respeito, porque, enfim, a nosso evento, né, que é agora o próximo vai ser em fevereiro, já tem data, e a gente espera aí 1.300 pessoas. Ele tem uma ideia de palco. A gente vai mudar todo o formato de todas as edições até então. E ele fala, o palco vai ser tantos, eu vou botar tanto de LED. Então, essa parte de produção, de palco, de Toda já música, tá na mente som, dele. eu nem me meto. Porque eu não entendo muito, e outro porque, cara, ele ama isso. Ele presta muita atenção nessa questão de palco e de mídia, sabe? Então, partes que ele deixa eu super tocar. Decoração, ele não tá nem aí, né? Nem entende. E eu adoro, então... Decoração fica contigo, a parte de gestão de equipe, se a gente vai botar, vai fazer, a gente fez o dourado ou não dourado, a parte artística que ele gosta de trabalhar muito, quem é que vai subir no palco pra animar a galera, ele gosta, então a gente acaba decidindo juntos, mas assim, eu falo, é muita sabedoria, eu não posso chegar pro Gustavo, porque ele não trabalha, ele não é dessa forma, de chegar, vai ser assim, tá, Gustavo? Ó, eu já fiz o orçamento, vamos resolver, vamos contratar, ele não funciona dessa forma. Eu sempre tenho que Depois do conversar. primeiro evento, eu aprendi isso com o Alex, porque eu vim da área de eventos, achava que eu tinha mais experiência, eu podia dizer, não, isso não tá certo. Né? Exato. Mas a visão, quando eu entendi, falei,
tá, mas a visão é dele. Daí eu comecei a passar para ele, já comecei a tirar meu time de campo, começou a melhorar, né, Maranhão? Verdade. Mas é legal isso porque as pessoas que empreendem em casal têm uma dificuldade muito grande de conseguir conciliar as ideias, igual vocês falaram. O Gustavo tem uma expertise, tu tem uma expertise. Vocês uniram essas duas expertise e transformaram isso numa potência. E a coisa tá fluindo. Vocês já estão indo para a 12ª edição, vão colocar mais de 1.000 pessoas em um evento. Então, assim, para as pessoas que estão vendo, E não é fácil, normal. viu? Não é fácil. Desafiador, É não é pra qualquer normal um. ter dificuldade. Não pense que assim, eu tô tendo dificuldade de empreender em casal. Gente, isso é vida real. Vai ter Exato. dificuldade. Vai. Anormal seria não ter nenhuma dificuldade. Exato. Estamos aqui, estamos empreendendo. O Gustavo é diferente da Jéssica e a gente não tem problema nenhum, não tem diferença nenhuma. Não existe. Eu acho que isso aí é uma coisa que não existe, né? Então é legal vocês trazerem essa visão também, porque a gente vê que vocês hoje estão tendo sucesso e são referência no que vocês fazem, porque cada um está na sua zona de potência. Gustavo faz aquilo que ele é uma máquina para fazer e a Jéssica tem a expertise dela e ela faz aquela parte que vocês conciliam isso. E eu vejo duas coisas no meio disso que para mim, são primordiais para dar certo. A primeira coisa é entender quem é o Gustavo e quem é a Jéssica. Muito aquela questão de entender a pessoa por detrás, porque se a Jéssica é uma pessoa mais analítica, ela é uma pessoa que ela é um pouco mais conforme, ela gosta um pouco mais de estabilidade, ela não gosta de mudança. Eu já sou mais executor, eu já arrisco mais, eu já tenho a ideia, eu já quero fazer, eu já sou mais sonhador. Mas ao mesmo tempo eu aprendi também a medir isso, a não ser inconsequente nessas coisas que a gente for fazer, né? Para não ter situações agradáveis ao longo do caminho. Mas eu preciso primeiro entender isso, separar a pessoa, o casal, porque ela vai ter habilidades que eu não tenho e eu vou ter habilidades que ela não tem. E isso é extremamente natural. Eu acredito que isso é algo muito bom, né? Eu acredito que se fosse ao contrário, que não seria. Se eu tivesse, se a Jéssica, se a minha esposa, ela fosse igual eu, seria dois inconsequentes. A gente talvez tinha feito muito mais coisas, só que talvez um monte de coisa completamente fora do que é pra gente fazer. Porque eu teria alguém ali falando, vai, faz. Não, e ela me segura algumas coisas. Ela fala, ó, cuidado, isso aqui não é bem assim. Vai investir isso tudo mesmo? Geralmente ela tá certa ou tá errada? Geralmente ela tá certa. Não, geralmente não, eu acho que sempre 95% tá. dos casos. Ela só não tá certa naquilo que eu não deixo ela fazer. Ela não pega a opinião dela, mas se eu pegasse, eu acho que tá certo também. Vem no pacote. Vem no pacote. Vem no pacote. Mas normalmente é assim. Né? Eu acho que, cara, é da mulher, essa sensibilidade de ver as coisas. Coisa que eu não tenho muito isso, sabe? Eu vou fazendo e... eu acho que, sei lá, o homem tem uma visão mais direcionada reta. A mulher já tá vendo isso. todo, ela já tá vendo o presente, o futuro, como foi no passado e eu vai. Acho. Eu acho que é assim também. Então, eu acho que isso é uma coisa, é entender quem é quem ali nesse jogo, né? Nessa dinâmica. E o segundo ponto é separar realmente as funções dentro de um negócio. Eu entender que em casa é uma coisa e uma empresa é outra coisa. Vocês conseguem separar? A gente separa bem. A gente separa bem. A gente conversa sobre a empresa em casa? Conversa, normal. Mas não tem assim um cabo de guerra, por exemplo. Não, eu quero isso e o outro quer isso. Isso não lembro de ter acontecido. É uma conversa olhando para o resultado. Tá, eu quero que chegue aqui. Pensando lá na frente. Eu penso que esse caminho é melhor. Ela pensa que esse caminho é melhor. Mas nós dois estamos pensando para chegar no mesmo lugar. Então não tem muito essa questão de um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não, eu vejo isso e ela vê isso. Beleza, mas como é que a gente organiza para dar certo? Como ela falou. Vocês fazem esses alinhamentos geralmente dentro da empresa e tem um horário semanal, como é? Ou é conforme a demanda? É conforme a demanda. A gente não organiza muito assim, não. A gente fala, vamos falar do evento agora? Vamos, beleza. Como é que vai ser um plano orçamentário, por exemplo? Quanto que a gente vai gastar nesse evento? Vamos colocar tanto nisso, beleza, o evento vai custar X. Beleza, vai custar X. A partir disso, patrocínio, ingresso, como é que vai ser? Então, fechou, beleza. Ingresso é uma coisa que a gente sempre diverge. Eu quero um valor mais baixo de ingresso, ela quer botar um valor mais alto. Eu quero botar mais gente no evento, ela quer botar menos. A gente sempre diverge. Fazer mais seleto. Isso, e aí você vai conversando e chega num ponto. Não é que eu quero colocar menos, é porque eu quero atualizar o valor em X
É que eu tenho dó das pessoas, eu quero que seja barato. E eu tenho certeza, sou muito convicta de que vai vender da Entendi. mesma forma, Você sabe? já entendeu o valor olhando de fora. Exato. É porque geralmente quem está criando o projeto às vezes não teve a percepção de valor que subiu, mas você que está de fora vendo o que ele está entregando, você já. Igual o valor da mentoria. Ele até atualizou esse ano, comparado ao ano passado, foi o dobro. E ele já estava muito resistente para fazer essa atualização. Eu falava, Gustavo, tá barato, sabe? Mas eu tava morrendo de medo. No mercado Morrendo não de medo. existe esse valor, tá muito barato. Tipo assim, a equipe, todo mundo fala. E ele, não, gente, Olha mas aqui, não é ela uma- que é a conformezinha da história. Não, mas eu tava morrendo de medo, cara, de falar o preço e falar, Porque tu nossa. fica na dúvida, né? Se alguém vai, o pessoal vai aceitar, se E- o mercado vai E aceitar. é engraçado que esse ano, quem tá dentro do nosso grupo de mentoria lá, o pessoal vem falar, Gustavo, tá muito barato esse negócio, cara. Caramba, O pessoal me procura e olha. fala, cara, tá muito barato, Gustavo, tá louco, velho. Os não tem próprios como. alunos Os próprios que alunos pagaram falam isso. falam que tá barato. Tá vendo? Mas é isso, é aquela questão assim, ó, que eu falei de tomar a decisão sem comprometer, Sim. beleza, vai devagarzinho. Não É o precisa- processo, É o né? processo, eu não preciso querer subir de 1 para 10 numa vez só. Eu posso subir para também 2, para 4 e vai Aham, indo eu acho que devagarinho. é né? isso aí. É. Não, mas é legal isso. Ô, Gustavo, dentro desse processo de vocês, qual foi a decisão que vocês tomaram que mudou tudo? Qual foi a decisão que você fala no âmbito de negócio? Sim, no âmbito empresarial, no business de vocês. Que vocês, olha, nós vamos fazer isso daqui, isso aqui mudou o nosso jogo. Cara, eu acho que foi algumas coisas. Eu acho que a decisão de ir para Limeira foi a principal delas. Definitivamente, assim, foi uma das coisas que a gente estando lá mudou muito. Ter começado a fazer os eventos foi outra coisa. E a questão de eventos, eu vejo que eu aparecendo mais até toda a edição, né? A gente tem um momento lá de casal. Cada edição que passa, vem mais casais. Que legal. Os maridos estão acompanhando as esposas. Porque Show. a gente criou o ingresso duplo. Nosso primeiro objetivo do ingresso duplo foi para que a esposa, que é a maioria das nossas alunas, trouxesse o marido. Quando ela visse lá duplo, não seria nem para dividir o ingresso E com outro. Numa visão de negócio, dobrou a venda. Aham. Os próprios maridos que nem estão na semijoia entram em dupla na mentoria, que em dupla é mais caro, para apoiar e às vezes até para entrar, sair bancários, sabe? Profissões consolidadas mesmo, estão saindo para empreender na semijoia junto com a esposa. Olha. Então, hoje, nossa última edição aqui de fevereiro desse ano já teve assim um aumento de 60% de casais comparado ao ano passado. E aí a gente sempre faz esses momentos, a gente honra os maridos ou as esposas que não trabalham na semijoia, mas que foram ali para acompanhar o cônjuge, sabe? E aí a gente faz uma participação dupla ali no palco também. Diferenciada do que acho que provavelmente a maioria do mercado faz, né? Aham. Já deixa uma mensagem. E assim, uma outra coisa que mais recente que tem mudado tudo é a gente tá escancarando para todo mundo o nosso posicionamento com relação a ser cristão, A fé. a fé, sabe? Que era uma coisa que eu não que eu escondia, mas eu não falava. Eu falava assim, isso aqui não é importante para os negócios, né? Mas isso foi tão importante para toda a nossa vida que agora a gente começou a falar disso, cara. E a gente começou a trazer para próximo as pessoas que são mais alinhadas com a gente, que acreditam nas mesmas coisas. E isso tem fortalecido cada vez mais. E essa questão dos nossos grupos lá, enfim, de mentoria, isso aí tá muito forte. As pessoas chegam pra gente falando assim, Gustavo, eu nunca vi nada parecido. Gente que já participou de grupos de mastermind, assim, de players grandes, conhecidos no Brasil todo, falam assim, cara, eu nunca vi nada parecido com o que vocês fazem aqui. Porque a gente escancarou isso. No último evento nosso, eu levei o Tom Carfe pra fazer um louvor lá e tal. Foi muito bacana, muito legal. Então isso tem fortalecido bastante. Eu acho que esse teve tudo aquilo que foi ponto de virada, e eu acho que isso tá virando de novo. Eu acho que isso é um outro momento, assim, bem importante porque a gente está construindo, sabe? É mais um elemento que vocês estão acrescentando no game de vocês. E é bacana tu tá falando isso, porque eu acredito que realmente é uma coisa que é um pilar. Eu digo porque nós fazemos os eventos aqui em Criciúma também, né? A gente faz ali na SIC, até teve um depoimento de um grande empresário, e ele falou que eu era corajoso. Ele falou que tu é corajoso, essas são as palavras. Porque é muito difícil tu falar do amor de Jesus para esse nível, para esse escalão, pro alto escalão dos empresários.
Normalmente são pessoas que têm uma resistência, têm uma reticência, é difícil você falar de forma direta. E aí, quando eu sempre levo, né, um pastor para trazer uma palavra, para fazer uma oração no evento, eles ficam assim, ó, uau, mas aqui num lugar improvável, num lugar de empreendedores, né? Tu levar o amor de Jesus é muito bacana isso que tu tá Não, dizendo. e eu te digo mais, cara. A grande maioria das empresas familiares e empresas que se tornam médias, enfim, em algum momento você tem uma desestabilidade no casamento, na família. Não todas, mas boa parte delas. E esse tempo eu estava percebendo, fazendo uma análise disso, que a igreja ela está começando a romper as paredes da igreja. Total, é um tempo. Esse tempo que a gente está vivendo é isso aí. Ela está rompendo. Então você para analisar, a palavra está chegando dentro de evento. Uhum. E você para analisar assim, qual é o outro local, além das igrejas, que você vai espalhar mais isso, se não for as empresas, que está todo mundo lá dentro o tempo todo, no mundo inteiro. 200, 300, 500, 1.000, 2.000, acho que não lembro quem o veio tempo aqui. todo. 22 mil colaboradores, acho que era Librelato. 22 mil colaboradores. Você imagina? Cara, você tem noção que esse cara ele tem uma igreja com 22 mil membros? 22 mil membros, surreal. Entende? E se esse cara é cristão e ele pega e traz isso para dentro do negócio dele, o tanto de coisa que acontece lá dentro, tanto de conversão, o tanto de família que às vezes ele restaura. Eu entendo que o meu chamado é evangelista, né, de estar também levando em eventos, porque tem pessoas que, se você convidar para ir num culto, ela não vai. Não vai. Exato. Porque são as próprias crenças da pessoa com relação à religião, que às vezes é daquilo que ela conheceu. Exato. E a gente tem um Jesus simples, acessível, que ele pode chegar em qualquer lugar. Exato. No nosso quarto, num evento, né? Exatamente. E às vezes, como eu sou da área do desenvolvimento pessoal, eu prezo muito por isso, acho que é fundamental em toda essa nossa construção, né? Porque a gente lida com pessoas e somos pessoas o tempo todo, mas assim, a maior vantagem competitiva ainda, o nível mais profundo nos negócios, na vida e tudo, é se relacionar com Deus. É conhecer um Deus de relacionamento, não só aquele Deus de eu ouvi falar que existe um Deus que me criou, falar, né, saber que existe um Deus, mas não saber, às vezes não tem conhecimento de um relacionamento. E é isso que acredito que aqui a gente compactua todos de uma mesma missão, de levar Deus e Jesus a lugares improváveis, né? E mostrar que, assim, na verdade, não é ele que precisa ir muitas vezes até Jesus, né? Mas que Jesus vai lá e resgata. Eu acredito que as pessoas que vêm nos nossos eventos, de alguma forma, foi Deus que preparou para alcançar aquele coração, com alguma mensagem, de alguma forma, né? Eu concordo 100%. E isso é muito lindo, assim, porque rompe realmente a barreira da religião, né? A questão não é religião. Não é sobre religião, é sobre Deus, sobre um Jesus simples de relacionamento. Eu falo sempre pra Aline que eu tenho uma... Não vou dizer que é uma aversão sobre a questão da religião. As pessoas, tu é religioso. Cara, a religião pra mim, a religiosidade pra mim, ela afasta as pessoas do real propósito. Sim. Eu acho que o amor de Jesus, ele tá em todo lugar. O amor de Jesus tá quando você serve alguém, tá quando você faz, por exemplo, nós temos aqui o projeto social que a gente abençoa, são 100 crianças que não tem nada, não tem pai, não tem mãe, não tem o que comer, não tem o que vestir, você vai lá, você abençoa. Aquilo ali é o amor de Jesus. Tem várias formas de você propagar o amor de Jesus. Não é uma parede, não é um pastor, não é uma igreja. A gente tem muitos exemplos de, não, porque é tal igreja, eu sou de tal igreja. Cara, nós somos de Jesus. Nós servimos a algo muito maior do que a igreja, do que a religião. A religiosidade, eu acho que ela trava e ela afasta as pessoas do que realmente é o verdadeiro evangelho. Exatamente. É que é o corpo, né, cara? O corpo é isso. O corpo é o pastor, mas também é o teu projeto social, também é o evento do outro. Vem também de cima para baixo, né? Exato. Eles é têm a marmita uma outra que o cara autoridade. leva lá É isso. Isso é o corpo, né? Precisa de tudo isso, não de uma coisa só. Tem até o pastor da Igreja das Nações, que é o Robson Thomas, né? Que é o nosso líder. Ele fala que o maior de todos foi Jesus e ele veio aqui na terra e serviu. O maior de todos veio aqui para servir. Ele veio e serviu. Então, em momento nenhum ele falou, eu sou o cara, eu sou o dono da verdade, eu sou o soberano. Não, ele veio aqui e se colocou na função de humildade, de simplicidade, de servir, de amar o próximo e virou, digamos que a maior referência de homem que temos aqui é Jesus. Exatamente. Então, assim, ali está um grande exemplo para a gente, né, nós como estamos aqui cristãos e entendemos. Pessoal, espero que vocês estejam gostando desse episódio. Gustavo e a Jéssica são referência na sua área de atuação. Hoje fazem muito sucesso lá em Limeira, tiraram o tempo deles e a disponibilidade para estar conosco aqui. Curtam esse vídeo no YouTube, compartilhem nas suas redes sociais, deixem um comentário e envie esse material
para alguém que você acha que pode aprender e está se desenvolvendo também com essa história de sucesso dessas duas feras que estão conosco aqui hoje. Deixa um foguinho, faz uma pergunta. Nós estamos chegando já ao final aqui do nosso episódio, né? O nosso tempo é curto. Eu queria que vocês deixassem para a gente qual a importância da vida familiar de vocês no sucesso que vocês têm hoje. Eu queria que vocês deixassem para a gente, para o nosso público também, a importância da base de família que vocês têm hoje em tudo que vocês alcançaram e que vocês construíram. Ok. Pode começar. Cara, pra mim, assim, nenhum tipo de sucesso nos negócios justifica um fracasso na família. É uma frase que eu carrego comigo, assim. Então, sempre que a gente vai fazer qualquer coisa, é aquilo que eu comentei anteriormente. Eu olho, isso aqui vai, de alguma forma, afetar a minha casa, de alguma forma eu vou ter vai prejudicar a Jéssica ou o João. Se corre o risco, eu não faço disso acontecer. Sei lá, eu tenho que fazer um investimento, que esse investimento é tudo que eu tenho. Nunca, por melhor que seja, nunca vou fazer nada parecido com isso. Porque eu entendo que o Gustavo é o que é, por conta de Deus e 2, por conta da família, nessa ordem, entende? Então eu falo isso muito pra Jéssica. Quando a gente mudou pra Limeira, e a gente chegou lá e os primeiros 6 meses foi uma situação bem complexa, bem complicada mesmo de estar lá, da Jéssica ficar mal de estar lá e tudo. Eu cheguei para ela e falei assim, e eu já tinha comprado uma empresa lá de R$500 mil. Cheguei para ela e falei assim, Que era galvânica. Que era galvânica, e falei para ela, se tu quiser, eu dou essa galvânica, eu dou pro meu sócio, eu deixo para ele a minha parte, a gente volta. Não tem problema nenhum. Porque o meu coração não tá no dinheiro, entende? O meu coração não tá nessas coisas, tá na minha família. E eu tenho a sensação assim, cara, tira tudo de mim, pode tirar dinheiro, pode tirar empresa, pode tirar qualquer coisa. Só mantenha a minha família. Pronto, acabou, recupera, reconstrói tudo de novo. Então, pra mim, cara, é o que todo mundo fala, é a base, né? É o que tá ali. Hoje... E é por isso que Deus confia tanto, cada vez mais, na tua mão, eu acredito. Eu acredito também. Eu creio. Eu acredito também. Que Deus não o dinheiro não virou seu senhor, não. Mas Deus é o seu senhor. Não. Igual ele começou já falando, né, que ele é filho do dono do ouro e da prata, e que você é o mordomo, né? Você já se colocou em papel de mordomo e não de quem realmente tem posse sobre tudo isso, né? É isso. Pra mim é isso. Isso é um grande ensinamento para muitos empresários ou aspirantes a empresários que vão chegar aqui, eu acredito, e assistir esse podcast até esse momento, colocando um foguinho, um coraçãozinho ali. E aí, Jé? E isso que o Gustavo comentou, eu também ia comentar. Porque os primeiros 6 meses em Limeira, não correu assim tudo tão bem, né? A gente achou que logo de cara já ia... Enfim, a gente já ia ter uma base de relacionamento lá, de amigos, que não aconteceu, enfim. E aí teve um momento que foi um momento bastante, assim, crucial pra gente. O Gustavo estava em lançamento, fazendo uma live à noite, e eu com o João. E lá em Limeira ele adquiriu asma, né? Por conta do clima, que é muito diferente daqui. Então, no mês de junho, mais ou menos, no mesmo ano que a gente se mudou, e ele estava tendo uma crise de asma à noite, enquanto o Gustavo estava fazendo live dentro de casa. Então, como o João estava chorando, eu fui para a sacada para não fazer barulho para ele, que é toda uma logística, né? Quando a gente faz live. E aí o João começando a ter crise de asma, eu orando ali. Só que eu já estava muito cansada, sabe? De uma sequência de coisas ali em Limeira. E aí eu comecei a berrar. Eu tive um surto, né, nessa noite. E eu não queria por conta da live do Gustavo, que eu sabia que ele ia me ouvir, mas eu não segurei nem o meu choro, que eu não sou de chorar. Eu não segurei o meu choro, eu comecei a berrar. E, assim, um berro muito, assim, pedindo socorro, sabe? E aí o Gustavo pegou e falou, gente, eu preciso desligar a live. E desligou na mesma hora e foi lá me socorrer, né, digamos assim. E aí ele falou, gente, o que tá acontecendo? Não sei o quê, eu tô vendo o João, mas o que tá acontecendo contigo? Me fala e tal. E eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu acho que esse lugar não é pra gente. As pessoas não gostam de nós. E não é da forma como eu achei que ia acontecer e tal. Eu não tô em paz, tô sentindo falta do meu trabalho. Comecei a falar, chorando, assim, e o João tendo crise de asma. Aí o Gustavo olhou pra mim, bem calmo, e falou, tá tudo bem, se tu quiser voltar amanhã pra Criciúma, eu volto. Eu não tenho... Aí ele falou, tu sabe, eu não tenho apego nenhum com isso aqui. Eu preciso que tu e o João estejam bem. E quando ele me falou isso, eu já tinha um pouco de certeza disso, do Gustavo. Mas quando ele me falou, porque até então ele nunca tinha me falado, porque eu nunca cheguei nesse estágio, né? Eu fiquei em paz. Aí eu me acalmei
E pensei, né, internamente, porra, esse cara tá comigo mesmo. Uhum. Então, a partir dessa conversa, eu me acalmei. Eu falei, não, vamos tentar mais um pouco, sabe? Aí pedi muita direção pra Deus. Uhum. E aí, a partir deste dia que realmente as coisas começaram a acontecer de fato, sabe? Deus me enviou mulheres, casais Pra te ali pra fortalecer, né? para fortalecer, assim, de forma sobrenatural, a partir dessa noite. Mas eu já falei para ele em algumas outras situações, oportunidades, como foi importante. Quando ele chegou para mim e falou, eu tô contigo, não me interessa, eu largo amanhã isso aqui, amanhã a gente volta, a minha prioridade é tu e o João, sempre vai ser. Então, a partir daquele dia ali, que eu vi que as coisas começaram a acontecer, eu vejo que até a situação foi realmente um mover de Deus para que essa conversa tivesse acontecido e eu me acalmasse e começasse a acontecer muita coisa a partir dali. Então, o Gustavo, ele me traz muita segurança. Eu vejo que não é da boca para fora, não é porque a gente tá num podcast. Ele fala isso no off, sabe? É só pra mim, ele, cara, é tu e o João, sempre vai ser. E eu vejo que dinheiro, fama, muitas pessoas, né? Enfim. Popularidade, né? Popularidade, isso aí não, sabe? O Gustavo é o mesmo que eu conheci o coração. Ele realmente ama servir. Ele fala, o maior aprendizado que eu quero levar para o mundo, eu quero passar para o João e ser parecido com Jesus Cristo é no servir. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, inclusive nos eventos, a gente fala para nossa equipe. A gente está aqui para servir as pessoas. Então, assim, a família para mim realmente é uma base, é tudo. Todos os princípios e valores a gente passa para o nosso filho também. A gente quer que ele construa isso com a família dele futuramente. E é isso, assim, realmente é muito importante. É a coisa, na verdade, mais importante que a gente tem hoje, né? Depois de Deus, é a nossa família. E todo o nosso relacionamento, que tu acompanhou bastante, foi já um relacionamento com propósito. A gente acredita muito na direção de Deus. Eu vim de um outro, né, relacionamento, o Gustavo também. A gente aprendeu muito nos nossos outros relacionamentos para a gente conseguir construir hoje o que a gente tem juntos, né? E conseguir também levar para outros casais isso nos eventos, eu acho muito lindo. Muitos feedbacks e depoimentos que a gente escuta. Nossa, a história de vocês restaurou o nosso casamento, fortaleceu a nossa empresa, conseguimos fazer o nosso alinhamento, a nossa família agora está completa. Enfim, acho que através da nossa vida em si, do nosso relacionamento, a gente está também conseguindo ajudar outras pessoas. Com então, certeza. é isso. Isso aí. Não, show de bola, maravilha. E é muito bacana isso, é legal a gente mostrar, como eu falo sempre, eu acho que por trás do Gustavo empresário, por trás da Jéssica empresária, por trás do sucesso que vocês fazem hoje, não só na rede social, não só a nível de resultado, né? Porque as pessoas obviamente olham o resultado e tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, mas eu acho que o verdadeiro resultado, ele tá no projeto que Deus colocou na mão de vocês, que é a família de vocês, e a gente vê de fato isso, a gente vê João Grande, a gente vê tu honrar tua mãe, tu honrar os teus pais, honrar a descendência de vocês, não deixar de vir aqui, estar sempre aqui. Eu acho que esse é o maior sucesso, né? O sucesso mais valioso. Isso a gente fala que são as coisas que o dinheiro não compra. E vocês têm como princípio, né? Vocês têm isso como base. Por isso, Papai do Céu vai levar vocês ainda muito longe. É só o começo. Eu acredito que é algo muito grande ainda. E a nível Brasil e a nível mundo está por vir. Para a gente é um privilégio receber vocês aqui. Nós que acompanhamos ali de pertinho, né? O startar disso, o início. Ai, gente, eu fui a primeira coach do Gustavo ali, não contou. Nós podemos falar com autoridade, né? Porque nós acompanhamos o início. Como eu falei, eu brinco sempre, tem uma frase que eu gosto de dizer que quem vê o palco não vê o bastidor. Total. Né? Quem às vezes olha o cara tá lá em cima do palco, milhares de seguidores nas redes sociais, no jornal, na TV. É mais ou menos a mesma história quando eu jogava futebol. E aí tu não vê o bastidor, tava brincando com o Júnior, acho que era antes de ontem. Ele falou assim, pai, tu entrava nesse tonel de gelo aí? Eu falei, sim, filho, era pra fazer 8, o pai fazia 20 nesse tonel. E esse era o meu bastidor. Né? E aí quando ele assim, pai, tu ficava 20 minutos? Eu disse, sim. Todo mundo saía, o pai ficava com a toalhinha nas costas ali, porque eu sabia que no outro dia eu tinha que correr 12, 13, 14 quilômetros e o pai já tinha 34, não era mais nenhum garoto, então eu tinha que fazer o gelo mais. um pouquinho mais do que os outros para mim poder entregar aquela performance que esperavam de mim. É isso. Hoje as pessoas olham o Gustavo e a Jéssica sucessores, reconhecidos nacionalmente, mas o bastidor, a essência, né? A sementinha que foi plantada lá em 2018, as pessoas não acompanharam isso. E a gente vê que isso não mudou, isso é bem bacana. Que legal. Não, a Aline falou aí da coach, né? Tu vê, quando a gente fez aquele processo de coaching, uma das coisas que a gente colocou lá no mural
era palestrar para mais de 1.000 pessoas. Ter um evento para mais de Olha, 1.000 mais de pessoas. eu não lembrava. Não lembra? Eu sei que tava o filho, Tá, tudo essa, né? Tava. É, Tá o pacote, o pacote o tá pacote todo aí. tá. Aham. Filho, casa, a parte profissional, tava lá, palestrando com um evento para mais de 1.000 pessoas. Uma esposa loura que mandasse em mim, tá tudo certo. Jessicão. Deu certo, deu certo. Verdade. Mas muito bom, muito Muito bom. Não, legal. e é muito bacana isso, porque a Aline fez parte, né, desse processo de construção contigo e depois com a Jéssica, acompanhamos o casamento de vocês, vimos todo esse fruto, né? Aquela semente que foi plantada lá em 2018, ela tá começando só a gerar os frutos, então a gente fica bem contente de ver esse crescimento e o sucesso de vocês. Nós estamos chegando ao final, nós temos um quadro aqui no nosso podcast, né, que se chama Arquivo X, onde algumas pessoas especiais da trajetória de vocês vão mandar um recado para vocês. Aí vamos acompanhar? Vai dar certo na tua vida sempre para melhor, tá? E tu, Gustavo, eu sempre olho para ti assim como um bom genro, um bom pai de família, ótimo pai de família, e continue assim. Tu é um homem de valor, um homem bacana. Hoje eu estou aqui para falar de uma pessoa que é tudo na minha vida. É a minha filha Jéssica. Jéssica, fica tão fácil falar de ti, tão fácil, filha. Tu é uma luz na nossa família, tu veio preencher nossas vidas. Bom, pessoal, a Jéssica foi uma menina sempre muito independente, continua sendo até hoje, né? Ela sempre se virou na escola sozinha, eu não tinha muito tempo para acompanhar, e então ela sempre estudou, passava de ano, fez faculdade de Direito, passou em todas as fases, nunca repetiu nenhuma, passou no teste da OAB, na primeira que ela fez ela passou, em seguida, no primeiro ano ela já colocou o escritório dela, sempre muito determinada, sempre fazendo especialização. E então, filha, tu nos enche de orgulho, uma menina que é bonita por fora e por dentro. Ela é uma excelente esposa, uma excelente mãe para o meu neto João Gustavo. Filha, tu é exemplo, tu é luz, por isso tu atrai tanta gente onde tu passa. Muito obrigada por ser essa filha maravilhosa. Agora eu quero falar um pouquinho do Gustavo Becker, meu genro. Gustavo, tu és a resposta de orações dessa sogra. Eu sempre orei para que um dia, quando a minha filha casasse, fosse um homem digno, profissional exemplar, um pai maravilhoso, assim como tu és. Eu só tenho que te agradecer a ti e a Deus por ter te enviado para nossa família. Falar dos nossos filhos é um pouquinho meio complicado, né? Porque a gente é babona, né? A Jéssica é um presente de Deus para nossa casa, né? E o Gustavo, como filho, ele sempre foi muito atencioso, dedicado. A gente trabalhava juntos, né? Por um bom período, era eu e ele e eu. Então ele cuidava muito da casa, cuidava de mim. Sou muito grata pela vida dele. E falando do Gustavo como empresário, gente, eu digo que ele já nasceu sendo empresário. Ele sempre teve a mentalidade para o empreender. Ele sempre quis buscar sabedoria. E essa sabedoria não só para ele, né? Ele sempre quis compartilhar com as pessoas ao seu redor, pessoas que querem, né, evoluir, buscar crescimento. E ele realmente vive o que ele ensina, né? O Gustavo tem esse coração maravilhoso, um homem temente a Deus que escuta a voz do Senhor e vai lá e obedece. A Jéssica, como eu falei no início, é um presente, né, para nossa casa. E como esposa é dedicada, é o equilíbrio, né, para a casa deles, é o refúgio para a volta da casa, né? Quando o Gustavo volta para casa, é o refúgio. É a mulher virtuosa, né, que transforma a casa em um lar. Uma mãe dedicada, presente, uma mulher temente a Deus também.
trouxe pra gente aí o Joãozinho, né? Então eu amo incondicionalmente esses 3. Gustavo, eu te amo, meu filho. Eu te amo, Jéssica. Eu amo, Joãozinho. E que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Beijo no coração. Oi, mano, hoje me pediram para gravar esse depoimento. Como vocês sabem, eu não sou muito boa com as palavras, eu não costumo ficar falando tanto. Então, eu vou falar algumas coisas que eu lembro de quando eu era menor e que eu fico muito feliz por ver os frutos, né, hoje em dia, atualmente. E eu lembro que quando eu era pequena, eu ia dormir no quarto do Gustavo, né? A maioria das vezes eu fugia pro quarto dele. E ele ficava trabalhando até tarde da noite, e eu lá dormindo e ele trabalhando. E daí hoje em dia eu vejo ele, tipo, no auge, assim, dando palestras e tal. Eu fico muito feliz de ter vivenciado tudo isso. E também com a Jéssica, de quando eu era pequena, que foi a primeira que ela conquistou da família, que a gente ia no cinema e tudo mais. E eu fico muito feliz hoje vendo o João e todos os frutos que deram quando eu era pequenininha. Daí eu fui crescendo e fui acompanhando tudo isso. Um beijo. E falar aqui do Gustavo e da Jéssica, né? O Gustavo é um cara que está sempre buscando, né? Aprendendo. E o mais bonito disso tudo é que ele não fica retendo aquilo ali para ele, né? Ele compartilha com muita gente o que ele aprende. E hoje tem muita gente que depende dele. Graças a Deus ele é um cara de coração aberto para estar distribuindo isso aí de forma assim maravilhosa, né? E a Jéssica é aquela pessoa que Gustavo, para a direita, para a esquerda, freia, acelera. Então forma um equilíbrio maravilhoso entre os dois, né? E é isso aí que a gente tem para falar, que eu tenho para falar sobre eles hoje. E o netinho maravilhoso, o João também está sempre junto ali, participando de eventos que eles estão participando e coisas lindas, né? Então, maravilhoso falar desse casal. Essa tropa de choque aí, artilheiro. Que legal, gente. Caraca. Nossa, não esperava. Aham. Galera aí. Nossa. Aqui é quase aquele quadro do Faustão, como é o nome do Faustão lá? Arquivo confidencial. Aqui é Aqui Arquivo é o X, né? Arquivo X, ó. O Arquivo Alex que X. deu. Alex é bom de nome. Bom, né? Tropa aí. O nome é bom, não é bom. Ah, cara, pra mim, assim, tanto passaram a princípios, né, cara, valor. Eu acho que quando eu faço uma análise da vida dos meus pais, eu vejo que eles passaram pra mim só o que eles tinham de bom, né? Porque pelo sofrimento que tiveram na vida, pelo tanto que tiveram que batalhar, trabalhar. Uma vida difícil. A minha mãe trabalhou em lavoura, cuidava dos irmãos desde os 7 anos de idade, né? O meu padrasto, a mesma coisa, enfim. E você vê o esforço deles para criar a gente da melhor forma possível, dar educação, né? E tudo mais. E para nós, querendo ou não, hoje, por conta do esforço deles, para nós acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Se fala muito que os filhos são flechas, né? Na mão dos pais. Então, os filhos, eles partem do máximo dos pais. Então, a gente já partiu do máximo deles. E é o que eu falo pra Jéssica, o João vai partir do nosso máximo. Então, existe uma tendência dele muito mais longe que a gente também. Então, eu sou muito grato, assim, por eles, por tudo que eles fizeram e todo o esforço, dedicação para ajudar a gente a estar onde a gente está. E até hoje eles ajudam bastante, assim, né? Da forma. E hoje é uma empresa familiar também, Sim, né? Onde, sim. com a sua iniciativa, hoje muitos da família se envolveram, Sim, pelo que eu vejo, assim, sim. né? O Construindo equipe. o showroom aqui de Santa Catarina, aqui de Criciúma, é eles que rodam, Eles né? que A minha mãe, tocam. meu padrasto e a minha irmã que tocam. É isso. É isso. E aí, Jé? Nossa, obrigada, tá, gente, por isso. Porque a gente sabe, mas nada como ouvir eles falarem, né? Não é todos os dias que a gente escuta essas coisas. Mas, bom, eu como filha única, os meus pais, eles realmente... eu participei agora de um livro, vou ser coautora de um livro, e eu conto essa história. E eu sou filha de um casal, classe média, baixa, né? Os meus pais tinham um açougue quando eu nasci. E eu, por ser filha única, e aquele pensamento, nossa, eu vou proporcionar à minha única filha o que eu nunca tive, eles realmente vi, minha vida inteira, eles trabalhando, ralando, trabalhando muito mais que um horário comercial e final de semana para entregar carnes ali em grandes hospitais aqui de Criciúma, restaurante e tal. E eu cresci nesse ambiente, eu via, né, como eles realmente trabalharam horrores para me
me entregar o melhor, né? Colocando em colégio particular, depois pagando faculdade. Na época do escritório de advocacia, eles me cederam a sala que eles conquistaram durante ali a vida. Eles me cederam, não me cobraram um aluguel. Eles falaram, Jéssica, a gente está te dando realmente para tu iniciar a tua carreira profissional, minha filha, vai. Então, até ir para Limeira, que eu contei, né? Eles me apoiaram. Cara, Limeira é o lugar de vocês. Então, a gente é muito grato, né? Meus pais, a família do Gustavo, minha sogra, meu sogro, que também são uma referência para mim. E é por conta dessa gratidão toda que toda vez que a gente vem para cá ou eles vão para lá, a gente realmente organiza, faz uma viagem todo mundo junto, né? A minha mãe, amiga da mãe do Gustavo, os nossos pais, sai para comer, sai para viajar, porque a gente tenta honrar eles da melhor forma quando a gente está junto. Eu falo para eles, não é quantas vezes a gente se vê, mas é a intensidade, né? São os momentos quando a gente está junto, que é o que vale, né? E a gente realmente tenta aproveitar da melhor forma possível quando estamos juntos. Então, Muito amamos legal. todos. Muito obrigada por isso, Que tá? legal. Muito Isso, obrigada. vocês merecem, né? Vocês dois merecem bastante. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite, por proporcionar essa conversa, né? A gente voltar um pouquinho aí, há uns anos atrás, de Nossa, tudo, verdade. onde tudo começou, É. onde vocês têm uma participação gigantesca nessa história aí de Jéssica e Gustavo. E é uma honra estar aqui conversando com vocês. A gente que Obrigada. agradece. Vocês são referências não só como empresários, mas como pessoas, né? Como vida, como família, como pai, como casamento, né? Vocês já estão inspirando e vão inspirar ainda muitas famílias, muitas pessoas. Conhecemos ali os pais do Gustavo, a tua família nem tanto, mas vemos que realmente é uma essência verdadeira, é uma essência que carrega a verdade, que carrega coisa boa e isso Famílias alegra fortes muito, também, sorte, né? né? Que alegra muito o nosso coração. Gustavão, obrigado pela Bom, obrigado, presença, tá? irmão Gé. Pô, Obrigado, Obrigada, gente. pela Agradeço presença demais. de vocês. Espero que Muito bom. vocês tenham gostado, né? abraço. Espero Foi um que prazer. vocês tenham gostado de estar aqui conosco. Esse é o nosso espaço, né? O Gigantes Cast, eu falo que ele é para isso, né? O nome é Podcast dos Gigantes, mas nós trazemos aqui sempre pessoas que têm algo a acrescentar para o nosso público e para a nossa audiência com verdade, com história, com pessoas reais que construíram a sua vida, né, e a sua carreira com bases sólidas, fundamentadas em princípios e em valores. E no final de tudo a gente sempre vê isso, né? Desde empresários menores até big players que já passaram aqui, que são caras que são referências aqui na região também tem esse lado da verdade, da família, do princípio. Então a gente fica muito feliz em receber vocês aqui. Obrigadão. Isso aí. Pessoal, esse foi mais um episódio do Gigantes Cast com Gustavo Becker, Jéssica Figueiredo. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês possam aprender muito com a história desses dois gigantes. Um beijo no coração de todos, um abraço e até a próxima. Até a próxima.